paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de meditar junto com você a parábola do semeador que está escrito lá em Mateus capítulo 13, onde Jesus está num barco, em cima do mar, pregando para uma multidão de pessoas, falando a respeito da sua palavra, que é a semente. Jesus se mostra ali como um semeador e fala ao povo, e fala ali 4 tipos de solo. Qual é o seu tipo de solo? Qual é o meu tipo de solo? E aquela parábola, naquele tempo, ela é tão atualíssima para os dias de hoje. Fala de 4 tipos de pessoas, 4 tipos de coração. Jesus, ele se mostra como semeador. O solo é o nosso coração. A semente é a palavra de Deus. Os tipos de solo é a beira do caminho, o pedregoso, o espinhoso e aquele que caiu em boa terra. É interessante que o semeador saiu a semear e ele semeou nesses 4 tipos de solo. Mas é interessante que o solo que é à beira do caminho era um solo duro. Foi semeado, porém nem sequer chegou a germinar. E aqui, amados, se a palavra de Deus não entra nesse coração duro, é porque na verdade não fizeram casos da palavra de Deus. E pasmem, irmãos, não é só apenas aquelas pessoas que dão as costas para o Evangelho, mas eu quero te dizer que dentro das igrejas ainda tem pessoas com coração duro, passam 5, 10 anos, onde a semente ela não germina, não deixam germinar porque o coração é duro. Não deixam a palavra entrar no coração. É interessante que Mateus capítulo 13, do versículo 13 ao 15 diz: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. O poder que tem a semente, o poder que tem a palavra, ela é de cura, ela é de salvação para as nossas vidas. O outro terreno é o terreno pedregoso. Interessante que à beira do caminho eles não entenderam, mas naquele solo pedregoso, é interessante que ali a planta ela não chegou a ter uma raiz profunda. Por quê? Porque não tinha solo suficiente. Faltavam nutrientes para aquele solo. Faltava a água da vida, o sol da justiça. Ele não tem raiz profunda. Geralmente essas pessoas que têm um coração pedregoso são pessoas emotivas, são pessoas imediatistas. Alegria só no culto, alegrias são passageiras, depois voltam para as suas tristezas. Até o vento arranca aquilo que foi semeado no coração dessas pessoas que têm um coração pedregoso. Elas nascem rápido, a palavra até se alegram por um momento, mas ali logo vem a tristeza. E devido, muitas vezes, à perseguição, muitas vezes pelo momento emotivo na vida, ou por algum problema, seja ele financeiro, seja ele de relacionamentos com a família, essas pessoas elas desistem porque elas não têm raiz profunda. A palavra de Deus não se enraizou no seu coração, não deixaram crescer, porque aquele solo precisava de água, a água que vem do céu, a água que vem de Deus, a água viva. Mas, amados, lá em Lucas capítulo 8, 13, ainda falando sobre o coração pedregoso, gostaria de ler com vocês, que está em Lucas, no capítulo 8, versículo
13, está escrito assim: e eis que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Interessante, amados, que no meio evangélico tem pessoas que passam anos e anos nas igrejas, se alegram com os louvores, muitas vezes se alegram com a palavra, mas não tem sustentabilidade, porque logo vindo o vento, vindo a tentação, eles vão cair e a queda é grande. Eu gostaria de falar com você a respeito de outro solo em que Jesus citou, e esse é o espinhoso. É aquela semente que cresceu, ela até germinou, mas foi em meio aos espinhos. E lá Jesus vai falar que o cuidado deste mundo e a sedução das riquezas logo logo vão tirar essa pessoa do foco do Senhor Jesus. Aquela planta, aquela semente que veio do meio dos espinhos, são aquelas pessoas que ainda não deixaram as cobiças antigas, as riquezas, elas estão no coração, as preocupações com o mundo, as ambições, enchem o coração dessas pessoas, maltratam o coração dessa pessoa. É interessante que no solo, se você colocar coisas ruins nesse solo, aquela planta ela pode até crescer, mas ela vai morrer. Porque na verdade precisa de água, precisa de nutrientes verdadeiros. Então o solo ali, que está cheio de coisas maléficas, vai tirar o espaço da palavra de Deus, vai mexer com a semente, vai mexer com aquela planta, e ela não vai frutificar, ela vai crescer com defeito. E logo quando vier os pensamentos, a cobiça, as coisas deste mundo, logo esta pessoa, ela vai morrer. Porque os espinhos da vida, essa cobiça, ela vai sufocar. E essa pessoa, logo, ela vai cair. E o reino de Deus, ela não vai ter primazia neste solo. Então é preciso cuidar. E assim também tem muitas pessoas que no decorrer de suas vidas estão dentro das igrejas, porém o pensamento está lá no mundo. Muitas vezes correm risco de pecar contra Deus, grandes pecados, estão intrometidos com tentação, estão intrometidos com maus pensamentos, pensamentos de raiva, de rancor, entram em conflitos com os servos de Deus, entram em conflitos com a liderança da igreja, porque muitas vezes o pensamento está lá fora, está no mundo e não nas coisas de Deus. Geralmente, esse solo, esse tipo de coração, onde tem espinhos, ele está mais preocupado com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. Ela não cuida de arrancar esses espinhos e colocar verdadeiramente a palavra de Deus. Parece que o reino de Deus não é interessante para elas. Essas pessoas que têm um solo espinhoso, elas estão mais preocupadas em apenas ser curadas, apenas em receber oração, apenas em resolver seus problemas, apenas de arrancar as suas dores. Esses são os solos de espinhos, são os corações espinhosos. Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 25, está escrito assim, amados: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então a palavra de Deus está dizendo, amados, que essas pessoas são muito preocupadas com o que pensam, com as vestes, com as riquezas, com as coisas da terra. E ainda não se ligaram que nós haveremos de prestar contas de nossas vidas diante de Deus. Mas existe outro solo.
onde Jesus cita, fala que é a boa terra. Esse tipo de solo é aquele que ouve e compreende. É interessante que o da beira do caminho, eles não entendem. Ou seja, a semente ela não chega a germinar naquele solo. A semente, quando cai naquele coração pedregoso, ele não tem raiz, ele até se alegra dentro da igreja, mas quando sai, ele volta para suas vidas normais, e ali acaba o culto para eles, acaba a alegria espiritual, parece que não tem mais Deus e vive a sua vida normal como qualquer um do mundo. Aqueles do solo espinhoso são aqueles que têm muitos cuidados com este mundo. A sedução das riquezas entra no seu coração, ao ponto de não deixar a palavra de Deus frutificar. E as suas vidas elas não mudam, não tem mudança, porque elas estão preocupadas com as coisas desta terra. E é interessante, amados, que logo a igreja vai ver o fruto dessas pessoas. Mas Jesus ele cita aqui, amados, um solo que ele é muito diferente. Este solo é o que ouve e compreende a verdadeira essência do Evangelho, a verdadeira essência daquela semente que é pregada no coração, naquele coração que é uma boa terra. Essas pessoas, irmão, este coração, geralmente eles são generosos, ouvem a palavra, guarda, e essas pessoas dão fruto, e com perseverança. A intenção de Cristo pregar a palavra, a semente de Deus, é para que essas pessoas elas gerem frutos, frutos de arrependimento, frutos para Deus, para que o Evangelho ele também seja propagado na terra, que esta árvore ela dê muita. É interessante que quando a árvore ela cresce, ela dá muitos frutos, e aqueles frutos, irmão, vão cair sementes sobre outros solos, e vão frutificar, e vai crescer outras árvores para dar fruto. Quem está produzindo estes frutos bons é o da boa terra. É aquele solo que é bom para que a semente germine. É aquele que ouve e compreende. É aquele que dá valor à verdadeira justiça de Deus, que sabe quem é o mestre, ouve a palavra e acolhe no seu coração. É aquele que passa por adversidade, mas ele não deixa o seu foco. O seu foco é Jesus Cristo, ele é o nosso general de guerra. Ele sabe que um dia ele vai partir desta terra. Ele pode passar, irmãos. O solo é tão bom da boa terra, o solo ele é tão maravilhoso diante de Deus. Ele é tão preparado em que essa árvore ela vai crescer, mas não tem vento que a derrube, não tem sol que a queime, não tem nada, ela pode passar por aflição. Esta árvore ela está preparada, porque o seu solo foi preparado. Esses dão fruto com perseverança. E os frutos que ela dão é a bondade, a benignidade, o amor, a paz, a alegria. Estão sempre preparados. Há uma perseguição por parte do inimigo. Lá na beira do caminho, o primeiro que eu falei, que ele não entende, um coração duro, diz lá que as aves ela comem aquela semente. E Jesus, ele fala que essas aves é o próprio Satanás, é o próprio diabo, que não quer que essa semente seja semeada no nosso coração e ela venha a dar fruto. Então existe uma perseguição por parte do inimigo, do adversário, do diabo, para querer roubar esta palavra, para tirar esta palavra, esta semente do nosso coração. Mas o que cai em boa terra, eles estão preparados para lutar. São verdadeiros soldados de Cristo. Então, a finalidade do diabo é roubar, matar e destruir, para que esta palavra não seja semeada em nosso coração, caia em boa terra e ela produza e cresça frutos em nossas vidas. Mas eu gostaria de dizer uma coisa, que Jesus veio para fazer tudo novo na tua vida. Jesus ele veio para fazer nova todas as coisas, para nos dar um futuro abundante, tanto aqui nessa terra como no céu. Jesus ele salva, ele cura. E eu tenho uma notícia boa, é que este solo ele pode ser mudado. Você pode abrir o seu coração e deixar que Jesus também cuide desse solo. E quem já tem esta semente, também cuide para que não caia. Proteja-se
Busque a Deus. Busque mais semente para a tua vida, a tua palavra. Olhe para o céu, de onde vem o nosso socorro. Olhe para o semeador. Olhe para Deus. Não olhe só para as coisas da terra. Porque tudo aqui em nossas vidas, depois que nós nos damos para o Senhor, Ele cuida de nós como semeador também. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor, o Pai, Ele é quem poda a planta. Ele é que faz crescer a planta e nos dá uma vida maravilhosa. Eu quero te abençoar. Que Deus, Ele abençoe toda a sua casa, a sua família. E muito obrigado por refletir comigo esta passagem. Deus te abençoe. Amém.